Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, muito pedido nas redes sociais que eu faço parte, Facebook, Instagram, foi muito solicitado e eu espero que as pessoas que me solicitaram esse tema, que é sobre o colesterol, façam um bom uso desse vídeo e aprendam um pouco sobre essa importante molécula, sobre esse importante néctar da natureza que só faz bem à saúde. O colesterol só faz bem à saúde, ele não faz mal. Ele está na cena do crime, no caso do infarto, no caso do AVC, justamente para ajudar, né? Então, como ele foi pego na cena do crime, disseram que o colesterol faz mal à saúde. Isso é um equívoco, não existe, é falácia. O colesterol, ele é bom para a saúde, tá certo? É um verdadeiro néctar que vai nos ajudar a ter mais saúde. Então, baixar o colesterol não é a melhor maneira de se evitar os infartos do coração, não é a melhor maneira de se evitar os AVCs, nem muito menos as doenças, né, relacionadas ao coração, como a doença obstrutiva crônica do coração, né? Então, nesse caso, a gente vai abordar esse tema aqui do colesterol e num vídeo depois desse eu pretendo fazer um vídeo sobre como é a dieta para prevenir o infarto. Então, eu vou publicar mais na frente a dieta ideal para se prevenir os infartos, os AVCs, as doenças cardiovasculares, certo? Então, não é reduzindo o colesterol da dieta que você vai estar livre do infarto e do AVC. Pelo contrário, se você baixar o colesterol, vai aumentar a possibilidade de você morrer de um infarto do coração ou de um AVC, né? Então eu fiz aqui um roteirozinho para não esquecer, eu anotei os pontos mais importantes que eu tenho que falar hoje sobre o colesterol, tá certo? E depois eu vou fazer um vídeo só sobre como prevenir esses possíveis problemas cardiovasculares, tá ok? Então, em primeiro lugar, você tem que compreender o que é o colesterol. Colesterol, em primeiro lugar, ele não é uma gordura. Colesterol é um álcool policíclico. Um álcool policíclico. O colesterol é um esteroide, tá certo? Então, ele não tem nada a ver com gordura, inclusive ele não é formado a partir de gorduras, tá bom? Então, colesterol não é gordura, é um álcool policíclico. O colesterol é um esteroide. Segundo lugar, o colesterol ele não causa infarto. O verdadeiro causador do infarto eu vou falar um pouco mais adiante. O colesterol não faz a placa de ateroma. O colesterol ele não é o responsável pela placa de ateroma. Então, quem forma a placa de ateroma são outras coisas que eu vou mostrar um pouco mais adiante também. O colesterol não obstrui artérias. O que obstrui artérias são as placas, né, de ateroma que vão crescendo sem parar, até chegar a obstruir uma artéria causando um infarto ou um AVC. Então o colesterol ele vai para lá, para a placa, para ajudar, para impedir que essa placa aumente o seu tamanho e venha a obstruir uma artéria, causando aqueles problemas que eu falei. O colesterol é um lipídio. O colesterol é um lipídio. Toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Como eu falei, o colesterol é um álcool policíclico. Então, é um esteroide. Então, como eu havia falado, toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. Sendo um álcool, o colesterol é um dissolvidor de gorduras. Como qualquer álcool, o colesterol dissolve as gorduras. Então, ele faz isso, esse trabalho maravilhoso de impedir, né, que as gorduras se acumulem na microcirculação
e bloqueando essas, então esse colesterol ele vai lá para dissolver essas gorduras, impedindo o bloqueio dessas artérias, dessas microartérias pela gordura, tá certo? Principalmente a gordura ruim, né? A gordura oxidada. Baixar o colesterol não vai melhorar a saúde de ninguém. Pelo contrário, quem baixa o colesterol através das estatinas faz aumentar a possibilidade de um infarto, de um AVC. Porque sem colesterol, com o colesterol diminuído, né, com a sua produção bloqueada pelas estatinas, aumenta com toda certeza a possibilidade de você morrer de um infarto do coração ou de um AVC. O colesterol é um sinalizador celular. O colesterol ele melhora a comunicação entre as células. Por quê? Porque o colesterol ele faz parte da membrana de todas as células. Sem colesterol não existiria membrana celular. Então, por isso que o colesterol ele tem essa função de sinalizador. Ele melhora a comunicação entre as células, porque ele faz parte da membrana celular. Sem colesterol não tem membrana, não tem novas células, não tem renovação de célula, porque o colesterol é componente fundamental da estrutura da membrana de todas as células, da membrana plasmática, né? Essa membrana que envolve cada uma de nossas células do nosso corpo. Outra coisa também muito importante é o colesterol é tão importante para nós, o colesterol é tão importante para nós que todas as células do nosso corpo fabricam colesterol, sem exceção. Agora a parte do nosso corpo que mais fabrica colesterol é o fígado. 80% do nosso colesterol que existe no nosso corpo é fabricado pelo próprio fígado. Então daí você vê a importância que tem esse néctar da natureza, né? O colesterol é tão importante que é fabricado, né, principalmente no fígado, 80% dele é fabricado no fígado e depois empacotado em proteínas, e essas, né, que são chamadas as HDL, VLDL, LDL, que são as proteínas que empacotam esse colesterol para transportar ele pelo sangue para todas as outras células do corpo que precisam desse colesterol. Então, o colesterol é fundamental para ter saúde. Não pode baixar o colesterol. Se você bloqueia a sua produção de colesterol, você também vai bloquear a produção de diversas substâncias que são formadas a partir do colesterol. Então, substâncias como, por exemplo, a coenzima Q10, né? A coenzima Q10 é fundamental, né, para a saúde também do corpo, é um poderoso antioxidante. Além disso, a coenzima Q10, ela atua na queima da glicose e dos ácidos graxos, das gorduras, dentro da mitocôndria. Sem coenzima Q10, não existe queima de gorduras, não existe queima para a produção de energia de glicose e a pessoa perde energia, fica cansada, né? E aí isso tudo por causa das estatinas, que bloqueiam tanto a produção do colesterol quanto a produção da coenzima Q10, que é uma substância que também é muito importante para a nossa saúde. Então, a coenzima Q10 ela tem esse problema de bloquear não só o colesterol, como também a produção da coenzima Q10, que também faz parte da mesma via, né, que o colesterol é formado, tá certo? Então a dieta não aumenta o colesterol. Comer colesterol não aumenta o seu colesterol sanguíneo, tá certo? Então você pode comer tranquilamente as comidas, né, que contêm colesterol, que não vai afetar
praticamente em nada o seu colesterol do sangue. Então esse negócio de não comer gema de ovo, de não comer carne vermelha, de tirar as gorduras das carnes, né? Tudo isso é falácia. Não existe, tudo mentira. Então não existe isso de você comer colesterol e o seu colesterol aumentar no sangue, porque o nosso próprio colesterol é fabricado no nosso próprio corpo. O que aumenta o colesterol é o desequilíbrio metabólico por excesso de ingestão de gorduras ruins. Então, o que causa, né, esse aumento de colesterol é o desequilíbrio do colesterol, que o pessoal chama de ruim, né? Que é o colesterol oxidado. Colesterol oxidado de pequenas partículas, esse sim é o que pode prejudicar também, participando dessa formação da placa de ateroma, que no final vai obstruir o vaso, vai obstruir a artéria e aí pode causar o infarto e o AVC. Então, o consumo de gorduras ruins e oxidadas é o que vai causar esse problema dos infartos e dos AVCs. Não é o colesterol em si, é o consumo de gorduras ruins, oxidadas, que causa esse problema do infarto e dos AVC, porque as gorduras ruins oxidadas é que vão fazer parte da placa de ateroma e vai aumentar o tamanho dela, até chegar a obstruir aquele vaso ou aquela artéria, causando um infarto ou AVC. O excesso de colesterol é benéfico, porque ele vai dissolver as gorduras que vão possivelmente obstruir os vasos da microcirculação. Então, o colesterol dissolvendo as gorduras vai impedir a formação dessas placas de ateroma. Baixar o colesterol piora os quadros de depressão, piora os quadros de demência e pode até causar demência. Então, baixar o colesterol pode piorar os casos de depressão, de demência e pode até gerar demência, porque o colesterol ele é fundamental para fabricar uma certa molécula que é um hormônio cerebral e vital para o funcionamento do cérebro, para a boa memória. Então, sem colesterol não tem essa substância, aí a pessoa que toma estatina bloqueia, né, essa produção dessa substância por meio do bloqueio da produção do colesterol e a pessoa passa a ter falhas na memória. Quem usa estatinas pode ter falhas de memória, então podendo gerar até mesmo a demência, né? Que é a perda da memória de forma progressiva. Além disso, baixar o colesterol diminui a produção de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D ela é formada a partir do colesterol que está na pele. Então, sem colesterol, se você bloquear a produção de colesterol por meio das estatinas, você também está bloqueando a produção da vitamina D, tão importante nesses tempos agora, né, desse coronavírus, né, dessa pandemia que está aí. Então a vitamina D ela é formada a partir do colesterol da pele pela exposição aos raios solares UVB, que está mais entre a faixa dos horários de 11 horas da manhã a 1 hora da tarde. Então, de 11 da manhã a 1 da tarde é o melhor horário para se expor ao sol, para fabricar vitamina D na pele a partir do colesterol. Então, daí você vê a importância que tem o colesterol, né? Então, você não pode baixar o colesterol. Baixou o colesterol, a produção de vitamina D também na pele vai baixar. Outro ponto também importante é, sem o colesterol não existiriam os hormônios sexuais. Sem colesterol não existem hormônios sexuais. Tanto os estrogênios, que são os hormônios femininos, como a testosterona, que são os hormônios, que é o hormônio masculino, ele não vai ser produzido se não tiver colesterol. Esses hormônios masculinos e femininos
são fabricados a partir do colesterol. Colesterol é matéria-prima para fabricar estrogênio para a mulher e testosterona para o homem. Se você bloqueia a produção de colesterol através das estatinas, você está bloqueando a produção dos hormônios femininos e dos hormônios masculinos. Também bloqueia a produção do DEA, que é outro hormônio muito importante. Se você baixar o colesterol, você vai baixar todos esses hormônios que eu falei, tá certo? E também vai baixar a produção de pregnenolona. Se você bloquear a produção de colesterol através das estatinas, você vai bloquear a produção de pregnenolona, que é um hormônio fundamental para a memória. É o hormônio do cérebro, fabricado pelo cérebro e pelas glândulas adrenais. Então, sem pregnenolona, a pessoa tem falhas na memória. Pode provocar até demência por usar as estatinas. Por isso, o uso de estatina pode causar falha na memória. Pesquisas mostram que pessoas com colesterol alto vivem mais. Pessoas com colesterol alto vivem mais, segundo pesquisas científicas. Então, é por isso que pessoas, que são mais idosas, de 80 anos, de 90 anos, elas têm um colesterol mais elevado do que a média das pessoas, das pessoas adultas. Então, pessoas mais idosas, o próprio corpo fabrica mais colesterol como forma de proteção. Então, normalmente, pessoas com 80 anos de idade têm colesterol de 280, de 300, de 320, de 350, como forma de proteção. Então, normalmente, isso faz com que as pessoas consigam viver mais. Então, colesterol alto é sinônimo de longevidade. Quem diz que colesterol faz mal não estudou fisiologia básica, não estudou bioquímica. Então, tudo falácia. Colesterol só faz bem à saúde. Não existe isso de colesterol ruim, nem colesterol bom. Todo colesterol é igual. Não importa se ele está no HDL, se é no LDL, se é no VLDL. A única coisa que é ruim são as gorduras, que são essas gorduras trans, oxidadas, e o próprio colesterol, se ele tiver em partículas, micropartículas oxidadas, com essas gorduras ruins, esse sim pode provocar essas placas de ateroma. O colesterol em si, ele é benéfico para a saúde, não causa nenhum problema. Aliás, ele faz é ajudar. Os infartos e os AVCs são causados por deficiência crônica de vitamina C. E ouviu bem aí, pessoal? Então, os infartos e os AVCs, eles são causados por deficiência crônica de vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C é fundamental na produção de colágeno. Sem vitamina C não há produção de colágeno. É o colágeno que faz os nossos vasos sanguíneos ficarem mais fortes. É o colágeno que faz os nossos vasos sanguíneos não se romperem. Então, a deficiência crônica de vitamina C é a causa fundamental dos infartos e dos AVCs pela fraqueza das artérias e dos vasos pela deficiência de colágeno. Porque o colágeno ele só é fabricado na presença de vitamina C. Se você está com a deficiência de vitamina C, isso pode lhe causar um infarto ou AVC. Entendeu? Então, essa é a causa principal dos infartos e dos AVC, a deficiência da vitamina C. Então, essa falta de colágeno causa pequenas rupturas nas paredes dos vasos sanguíneos, das artérias, e aí o corpo começa a tampar, começa a bloquear esses pequenos vazamentos que existem nas artérias e nas veias, principalmente artérias. O nosso corpo lança a mão de produzir ali uma pequena placa para tampar aquele lugar, para poder prevenir um derrame, por exemplo. Aí
nessas pequenas placas, né, existem gorduras, lipoproteínas e fibrinogênio, tá certo? Então as placas de gorduras, que o pessoal chama, né, os ateromas, eles são produzidos a partir de gorduras, fibrinogênio e lipoproteínas, tá bom? Então, para não aumentar, o colesterol vai lá e se fixa nessa placa de ateroma, para não deixar essa placa de ateroma aumentar demais a ponto de obstruir aquela artéria, aquele vaso, né, que vai ocasionar o infarto ou o AVC. Então o colesterol vai lá para ajudar, para impedir que essa placa aumente muito o tamanho dela, chegando a obstruir, causando esses problemas que eu falei. Então o colesterol está lá para ajudar, para impedir que essa placa aumente o seu tamanho demasiadamente. Beleza? Então essa é a causa fundamental, né? Depois, como eu falei no começo desse vídeo, eu vou fazer um vídeo só sobre como é que deve ser a dieta para prevenir esses problemas do infarto, do AVC e dessas doenças cardiovasculares, ok? Vai ser um vídeo posterior. Então as estatinas, elas não só bloqueiam a produção do colesterol, como bloqueia também a produção da coenzima Q10, que faz parte da mesma via de produção do colesterol. Então, se você toma estatina, sua coenzima Q10 baixa, sua pressão aumenta e você pode ter um AVC por conta, ou um infarto agudo do miocárdio, por conta dessa queda na coenzima Q10. Porque sem coenzima Q10, tua pressão aumenta. Também a baixa na coenzima Q10 causa obesidade. Então a pessoa fica obeso com essa diminuição da produção da coenzima Q10. Porque sem coenzima Q10 não há queima de gordura. A glicose não é queimada dentro da mitocôndria. Porque para a glicose e os ácidos graxos, né, serem queimados dentro da mitocôndria, precisa da coenzima Q10. Pois bem, então, praticamente, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Como vocês podem ter visto, né, o colesterol, ele só faz bem à saúde. Então, não é legal você tomar estatinas, mas mesmo assim, se você ainda insistir em tomar estatinas, procure pedir ao seu médico ou ao seu nutricionista que receite pelo menos o suplemento da coenzima Q10, tá certo? Então, quem usa estatinas, quem deseja continuar a usar estatinas, tem que suplementar com coenzima Q10, que é um suplemento muito importante que existe aí no mercado para vender, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a coenzima Q10. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Eu espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos, porque é uma informação bastante importante, né? Essa questão do colesterol, tá ok? Então, saúde para todos nós e até a próxima, pessoal. Tudo de bom para vocês, ok? Tchau!